Chansan Pemai Gesar Dampo Lai Yansen Shagin Yadrukne Pemai June Shisundrai Gordo Kandrum Mampe Kor Jisu Dadruki Shinji Lapje Sexus Guru Pema Siji Hom Hom Jing Jim Chansan Pema Gisan Dampo Say Shagin Adrupne Beman Jone Shisundrai Gordo Kandram Ampe Korn Jesu Dadrupki Change Labje Sexu So Guru Pema Hom Hom Jing Jim No Chansan Pema Gisan Dampo Lai Yansen Shagin Adrukne Pema Jone Shisundrai Gordo Kandram Ampe Kor Jesu Dadruki Change Lapje Sexu So Guru Pema Siji Om Sanje Chodan Sochi Chonang Lan Jamchu Bardu Dani Chamsu Chi Daigi Jingso Sonanchi Durula Penjir Sanje Drupa So Sanje Chodan Sochi Chonang Lan Jamchu Bardu Chamsun Chi Daigi Jingso Jipe Sonanchi Drula Penjir Sanje Drupa So Sanje Chodan Sochi Chonang Lan Janchu Bardu Dani Chamsun Chi Ye Jingso Jipe Sonanchi Drula Penjir Sanje Drupa So Om Ha Hom Benzara Guru Pema Sidi Hom 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 Sidi Hom Om Ha Hom Benzara Guru Pema 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 Sidi Hom
Om Ha Om Benzara Guru Pema Sidi Hum. 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 Te ga te para ga te para san ga te bunji so ha ga te para ga te para san te bunji so ha ga te para ga te para san ga te bunji so ha ga te para ga te para san ga te bunji so ha ga te para ga te para san ga te bunji so ha ga te para ga te para san ga te bunji so ha ga te para ga te para san ga te bunji so ha. Boa noite. Nos visitando? Que bom. Eu não ia dar uma palestra hoje, mas eu já me disse que a Karen ia ficar contente. Eu pensei que ela ia assistir. Eu disse. A Karen estava aqui. Que bom. E a tua casa? Como é que tá? Ah. Mas já tá com telhado? Tá com telhado? Tá no fim. Ah, bom, então. Que bom. Vai ter companhia, tem uma menina que vai fazer retiro ali do lado agora. Acho que ela vai ficar por 3 ou 6 meses, né? 3 meses. É. Não tem mais alguém do lado ali, né?
gente vai começar com uma conversa livre, né? Se tem alguma pergunta de vocês, assim. Se não tiver, a gente segue meditando. Uma ameaça? Por favor. Uma pergunta sobre como desenvolver um olhar compassivo. Quando tu tá olhando para pessoas que prejudicaram muito gravemente outros seres por conta de discriminação social, classe, dinheiro, como que sendo pessoas por ter menos dinheiro sendo inferiores, como olhar compassivamente para quem gerou sofrimento para o outro, manifestando essa visão. Essa recomendação, ela não é muito simples assim, sabe? Porque o ponto principal para a gente poder ter uma liberdade frente a isso é a bolha onde nós estamos, né? Por exemplo, se a pessoa estiver na bolha do conflito, é muito difícil a pessoa dizer, bom, agora eu vou praticar Metabhavana, né? Que aquela pessoa seja feliz, que ela supere o sofrimento. É super difícil isso. Mas se a pessoa estiver numa mandala, aí aquilo é super natural, não tem esforço nenhum, né? Fica até sem graça. Porque não tem um conflito de fato, aí dissolve o conflito, né? E a questão então é saber como que a gente sai da bolha específica e anda em direção a uma mandala, né? Esse aqui é o ponto, assim, como que a nossa percepção de mundo ela muda. Também, uma outra forma de explicar é assim, se a gente estiver no meio do jogo onde a ação decorreu, a gente tem uma dificuldade de se sentir livre para pensar de outro modo, né? Mas se a gente sair daquilo, então é mais fácil. A gente pode explicar de um outro jeito ainda. Se passar 10 anos, 20 anos, 50 anos, não é garantido, mas é provável que aquilo se modifique, né? Mas não é o tempo que modificou, é o fato que a pessoa mudou de bolha, ela está num outro lugar agora. Naquele outro lugar aquilo não tem mais importância. Então esse é o aspecto, né? Ou seja, o conjunto de realidades que nos cercam, que nós damos sentido, elas dão um aspecto muito forte, muito aflitivo para um certo tipo de experiência que a gente possa ter vivido, né? E negar essa experiência é muito difícil quando nós estamos dentro do ambiente correspondente, né? Então também é mais fácil a gente mudar o ambiente e depois mudar a experiência. Mudar o ambiente, por exemplo, no budismo tibetano existe aquilo que é chamado os 4 pensamentos que transformam a mente, né? Então aquilo eu acho muito transformador, assim. Por exemplo, esses 4 pensamentos eles são precedidos por um e são sucedidos por outro. Então, na verdade, eles são 6 pensamentos. Então a gente começa com Guru Yoga. Então lembra da linhagem, lembra dos Budas todos, né? De modo geral, quando a gente lembra dos Budas, os problemas já desapareceram, né? Eles desaparecem assim, né? Eu tenho, volta e meia, eu sofro esse tipo de discriminação porque as pessoas olham para mim, ele é um gremista, né? Agora o Grêmio saiu da Libertadores e tudo. Tem aquilo, eu faço um sorriso amarelo, né? Eu penso assim, bom, eu atingir a liberação logo, rápido, assim, aí eu não sou afetado, né? Mas se eu ficar preso na Libertadores, aquela injustiça toda que aconteceu, aí é um problema, assim, né? Assim. Mas esse é o ponto, né? Então é necessário que
Por exemplo, se a gente pensa, bom, os Budas, geração após geração, eles manifestaram, junto com os mestres, manifestaram os ensinamentos para o benefício dos seres, né? Os seres estão super atrapalhados, completamente dependentes das impressões que brotam de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Eles oscilam pelos 6 reinos. Né? Que maravilha se os Budas pudessem chegar a todos os seres. Né? Então, esse é um pensamento de Guru Yoga. Assim. E tem uma aspiração também que a gente consiga manifestar isso nessa vida. Aí vem o primeiro dos 4 pensamentos. O primeiro dos 4 pensamentos é o fato de que nós temos hoje uma vida humana dotada de liberdades e dotes, né? Ou seja, a gente pode fazer práticas, a gente pode estar num bom lugar onde existem os ensinamentos. O Buda deu os ensinamentos preservaram-se com o tempo, eles existem no lugar onde nós estamos e nós temos condições físicas, nós estamos com o corpo humano. Os ensinamentos existem para os seres humanos, estão traduzidos na linguagem humana. Então a gente pode aproveitar isso. Além do mais, a gente tem as liberdades, ou seja, a gente não está sobre o domínio de outros seres. Nós não estamos sobre circunstâncias negativas que nos impeçam verdadeiramente de seguir o caminho. Então a gente se alegra, assim, verdadeiramente. Né? A gente não está na situação, por exemplo, dos animais, que estão totalmente dominados pelos seres humanos, que pegam o corpo deles e cortam em pedaços e vendem os pedaços. Né? Nós não estamos na condição dos outros seres que não têm mais lugar para viver na natureza, estão perseguidos. A gente não está nessa condição, nós estamos na condição humana, que é uma condição muito favorável. Né? Então a gente se alegra também com isso. Aí a gente se dá conta que é possível a gente obter algum resultado nessa vida. Aí a gente se lembra do segundo pensamento, que é o fato de que a impermanência existe e as condições favoráveis podem repetidamente desaparecer. E entre as condições desfavoráveis que podem surgir, é justamente a posição inadequada da nossa mente que nos tira a ênfase no caminho. Né? E, além do mais, nós podemos morrer, não podemos adoecer, podemos perder as habilidades e podemos ficar sob domínio de outros seres, e tudo isso é transitório. E, também, internamente, nós temos estruturas kármicas. É uma questão de tempo. Essas estruturas kármicas, elas terminam gerando ações. Essas ações, motivadas por uma visão kármica, elas de modo geral produzem sofrimentos para nós e para os outros. Então é essencialmente inevitável que, se a gente não andar mais ou menos rápido, a própria estrutura kármica que nós temos termina gerando sofrimento. Então esse é o terceiro dos 4 pensamentos. Então esse é o 4. Então, aí vem o 6º pensamento. O 6º pensamento é assim, bom, já visto isso, eu tomo refúgio no Buda. É assim. Então, a conta é assim. Tem um que não conta, que é o primeiro dos 6. Depois tem a vida humana preciosa, a impermanência, o karma e o sofrimento, que são os 4. Aí depois disso tem... Aí completou os 4. E tinha mais um antes. Então deu 5. Aí tem o 6º, que é o refúgio. Assim, isso é uma matemática elíptica. Assim. E aí tem o 6º pensamento, que é o refúgio no Buda. Né? Então a gente toma refúgio no Buda. Aí nesse momento, pode ser que a gente consiga dizer para todos os seres, assim em geral, que todos os seres sejam felizes, superem o sofrimento, encontrem as causas verdadeiras da felicidade, superem as causas verdadeiras do sofrimento. Eles estão ferrados. Né? Mais ou menos assim. Né? As pessoas se comportam bem ou mal, elas não estão nada bem, elas estão submetidas à dukkha, elas estão passando por transmigrações sucessivas sem direção. Então a gente aspira que as pessoas possam superar. Aí a gente volta e olha, e esses seres que correram atrás de mim e disseram coisas apropriadas, me julgaram por isso e por aquilo, a gente vai ficar com dó deles.
porque eles simplesmente estão manifestando a estrutura de karma deles, né? É assim. Aí quando a gente conseguir então dizer para eles que sejam felizes, superem o sofrimento e encontrem as causas da felicidade, a felicidade, enfim, aí eles batem na porta e fazem mais um bullying. Aí a gente, uau, eles estão perdidos, totalmente perdidos. É assim. A pior coisa que pode acontecer com alguém que vem com uma atitude discriminativa e negativa é nós nos tornarmos sensíveis a isso. E quando a gente se torna sensível, nós temos uma tendência de copiar a mente do outro e fazer exatamente como o outro. Então aquilo não só é um problema que o outro tem, como é um tipo de doença contagiosa. Se a gente não tiver muito cuidado, a gente se contagia também. A gente é arrastado, é o efeito pior que pode acontecer da ação do outro, nós sermos arrastados para o mesmo ambiente onde ele está vivendo, né? Eventualmente, depois ele sai de lá e nos deixa lá. É assim. Então é super complexo isso, né? Mas o melhor é transformar a visão sobre a realidade toda, em todas as direções, aí depois olhar a questão particular. Boa noite, Lama. Minha pergunta concerne a prática de luntas, né, de energias. Recentemente eu fiz essa prática, que sempre a gente faz lá no SEB de Porto Alegre, né, e recentemente foi hoje. E aí a pessoa que estava conduzindo a prática nos encaminhou, né, para a terra, para a água, o brilho no olho, o éter, né, etc. Mas aí introduziu o espaço. Eu estava meditando, né, e espaço. É a primeira vez que eu tinha visto que o espaço fazia parte, né? Sim. E aí isso me deixou assim um pouco confusa, que é fácil se conectar com o elemento terra, né? Às vezes sinto até o cheiro da terra, mas se conectar com o espaço, como seria isso? Como seria esse espaço dentro da meditação? Certo. O espaço, eu vou explicar também de modo elíptico, não vou explicar direto. Então, por exemplo, se a gente entender os 12 elos da originação dependente, a gente entende como nós ficamos presos em mundos específicos, assim, né? Então, por exemplo, nós partimos do ponto da liberdade natural da mente. Aí nós criamos imagens, ou seja, a própria mente, o aspecto luminoso da mente cria imagens. Esse ponto da criação das imagens é interessante porque a gente só vê as imagens. A gente não vê que quando as imagens surgem, surge um observador das imagens. Senão a gente não veria a imagem. Se aquela imagem tivesse algum nível de tangibilidade, outras pessoas veriam também. Mas ela não é tangível, não é detetável. Então ela só é vista por um observador que surge junto com ela. Então quando a gente define esse surgimento das imagens na nossa mente, nós temos um observador que é construído junto. Então existe uma total inseparatividade entre eles, tem uma coemergência, eles brotam no mesmo fenômeno. Então o aspecto luminoso da mente, ele não constrói apenas os objetos, ele constrói o objeto e o observador, no mesmo fenômeno. Então tem uma natural não dualidade entre o objeto e o observador. Então esse é um dos pontos mais importantes no budismo, assim, essa não dualidade, né? Agora, esse surgimento não dual, ele vem da propriedade original, ou seja, a mente ela é livre, ela pode produzir aquilo. Uma vez que essa imaginação foi produzida, nós podemos tomar por base ela mesma e criar outra imaginação, tomando por base a primeira. Aí seria mais ou menos assim, a pessoa pensa, onde é que eu vou nas férias? Vou para tal lugar. Vamos supor, eu vou para a praia, né? Vou para Garopaba, vamos supor.
Aí a pessoa, ela pode ter uma imaginação subsequente, que é assim, como que eu vou? Eu vou acampar, vamos supor. Aí tem uma imaginação subsequente, eu preciso da barraca, eu tenho que fazer tais coisas. Então os pensamentos eles se tornam encadeados, mas eles não têm base nenhuma. Então surge, pelo aspecto luminoso da mente, surge um objeto e um observador. Dali surge outro objeto observador, surge uma cadeia de pensamentos. Né? Quando surge essa cadeia de pensamentos, surge a consciência. Consciência que é uma sensação da existência de alguém contemplando coisas. Esse aspecto ele toma uma característica grosseira quando surge o corpo e os sentidos físicos. Porque até lá nós estamos com imaginações. E com o corpo e os sentidos físicos, as imaginações ganham uma sustentação na experiência física. A experiência física ela é a mesma experiência imaginada, porque os aspectos visuais eles apenas sustentam melhor o que é imaginado. Aí nós olhamos se a gente gosta ou não gosta, aí escolhemos o que a gente gosta e desenvolvemos a habilidade de procurar o que a gente gosta e nós desenvolvemos uma sensação de identidade. Essa sensação de identidade ela tem um filtro que nos coloca no mundo fazendo coisas de um certo tipo. E nós seguimos até o ponto em que nós envelhecemos e entramos num estado de decrepitude progressiva, até o ponto em que nós nos aproximamos da morte e morremos. Isso faz com que a gente tenha muitas experiências durante uma vida biológica. Então a gente nasce com um corpo de um tipo, o corpo muda, nós vamos mudando, os nossos objetivos vão mudando e tudo vai mudando ao longo desse tempo. Nós somos seres que estão transmigrando constantemente dentro da experiência da roda da vida. Então essas transmigrações nos fazem semelhantes a um pássaro que pousa sobre um galho e esvoaça para outro galho, depois voaça para outro galho que ele segue. Então em cada um desses momentos nós nos sentimos um pouco diferentes. Então essa contínua transformação, ela só é possível porque nós não temos uma especificidade, nós não temos alguma coisa fixa. Todas essas transições, elas são manifestações do espaço. O espaço é que permite produzir as imagens e as aparências que são vistas pelos observadores. O espaço propicia essa multiplicidade de opções. E nós não chegamos em nenhum momento a ser nenhum desses observadores de fato. Nós não somos isso, a nossa característica é o espaço que produz isso. Então nós podemos passar pelos 6 bardos, podemos sonhar à noite, o sonho cessa, aí nós sonhamos durante o dia, e o sonho cessa, nós sonhamos durante a noite, mas todo sonho que surge durante o dia, durante a noite, durante diferentes etapas da vida, ele é uma manifestação do aspecto luminoso que produz não só o observador, produz não só o objeto, mas também o observador. Então essa mobilidade, essa capacidade de produzir essa multiplicidade de aparências, esse é o espaço. Ele não tem, na visão do Buda, ele não tem uma característica própria. Não há um conteúdo, nenhuma tendência, nenhuma direção nesse espaço. Mas esse espaço, ele, quando a gente está numa coisa prática, fazendo a prática da meditação, que a pessoa induz com a palavra espaço, como a mente deve agir, como deve ser pensar em espaço, ver espaço. Assim, a pessoa fez a prática do elemento terra. Sim. Mas ela não estava fazendo a prática do elemento terra, e ela fez.
Então ela usou a liberdade natural do espaço para criar a experiência do elemento terra. Aí ela focou o elemento água. Ela usou a liberdade natural do espaço. Se ela tivesse feito terra e aquela terra fosse fixa, ela não conseguiria fazer agora o espaço. Aí ela faz o espaço. Aí depois faz fogo, ar. E aí ela vem com o elemento éter. Aí ela se dá conta, tudo isso é construção. O elemento espaço é isso. O que existe não é a terra, a água, fogo, ar, éter. O que existe é o espaço. O espaço propicia essa multiplicidade de aparências e seus observadores. Nós estamos o tempo todo só nisso. Nesse momento, tu é uma observadora produzindo imagens na tua frente. E tu escolhe qual observador que vai surgir. Isso é uma propriedade do espaço. Esse espaço, ele não cessa. Nem o brilho dele, e nem a capacidade dele de continuar produzindo imagens. No entanto, todas as imagens produzidas, elas têm um tempo e cessam. Portanto, é completamente inútil a gente falar sobre nós mesmos. Nós somos como se vocês olharem o fogo, assim, que aliás é uma das meditações do Dzogchen, é contemplar o fogo, em chamas. Nós somos como as chamas, elas brilham e cessam, brilham e cessam. Mas no fogo a gente sente que a gente tem um calor pessoal, quente, tem uma sensação, Sim. É uma coisa concreta. É. Agora o espaço, sinceramente, eu fiquei perdida. Então eu ficava pensando num céu bem grande, uma coisa que sair dali, sei lá, não ficar presa a nada. Eu tentei, não sabia, eu fiquei perdida, simplesmente. Não, mas perdida no espaço é um bom lugar. Você vai perdida no espaço, exato. Bom lugar. Aí pode ter um sonho assim. Assim. Tem aquele filme, né, que chama Perdido Perdido no no Espaço, Espaço, né, com o Smith, né? É um O lugar Smith. especial. Eu vou morrer. Aí, e não morre. Uma coisa errada. Estou perdido no espaço, mas não morro. E aí? Esse é o único lugar onde não se morre. No espaço. O resto não tem jeito. Obrigada. Boa noite, Lama. A minha pergunta tem a ver com essa questão de se perder. Quando a gente está meditando, né, a partir da consciência pessoal nossa, assim, é muito fácil a gente se perder. Né? A gente está tentando fazer alguma coisa, a gente está tentando, por exemplo, não se desviar do foco da respiração e a gente se perde. Né? Mas quando a gente consegue... Mas não é todo mundo, é um que o outro, assim, não sei como é que é você. É raro, né? Mas quando a gente consegue, né, hipoteticamente, meditar a partir de Rigpa, é impossível se perder. Porque qualquer coisa que acontece é como se fosse uma criança que saísse andando e ela está sempre dentro de casa. Ela nunca se perde, né? Nunca... Tá De quando a gente... Tá. Um dia desse fazer uma prova surpresa. Tirei uma folha e agora vem as perguntas. Tem tantos profs aqui que tinha que atacar eles também, pra ser uma coisa dessas. Uma pergunta que chegou da internet. Sim. Assim,
Mestre, quando a gente medita olhando para uma superfície lisa ou quase lisa e subitamente formam imagens animadas na nossa frente, é o que exatamente? Qual o entendimento ou contemplação que eu devo ter sobre essa experiência? Andrea Padeira. E aí, Tatá? Conta aí, o que é isso? A Tatá riu, agora eu tenho que falar. Uma superfície branca e lisa é como um espelho, ela reflete a nossa mente, né? Assim, aí nós vamos produzindo imagens, aquelas imagens que surgem, nós surgimos juntos e damos sentido, surgimos juntos e damos sentido. É um sonho acordado. A sala de meditação lá embaixo, né, tem um granito, então ele é cheio de imagens dentro, infinitas imagens. O pessoal senta ali e acha super divertido, assim, aquilo é poderoso, porque pisca o olho, tá ali as imagens, daqui a pouco tu pisca e não encontra mais, as imagens mudaram. É muito bonito isso. Então, assim, aquilo é um espelho, aliás, tudo é um espelho para a nossa mente, né? Todas as direções são espelhos. A gente falar que é um espelho é a mesma coisa que dizer que as imagens que brotam com um observador específico, né? O observador vê aquilo, né? Eu acho muito inacreditável que o espelho plano comum, ele produz imagem e a gente tem uma sensação completa de um espaço infinito por dentro do espelho, né? Assim, aquilo é muito impressionante. Eu queria que o Lama desse algum conselho para um ativismo lúcido nesses tempos que nós estamos vivendo. Eu mandei várias mensagens de hoje, assim, aconteceram muitas coisas hoje, desde de manhã até agora, que eu encaminhei para o Lama, assim, em relação à retomada lá, a Maquiné, os caciques. Algum problema lá? Algumas coisas acontecendo, né? Está acontecendo agora um mapeamento do Exército, visitou algumas aldeias aqui de Viamão, estão indo de porta em porta, assim, alegando que estão fazendo um mapeamento, que pararam em 1970 e agora estão retomando para ter dados, né? Aí passou assim o dia inteiro, um pouco nós nos conversando assim, né? Aí eu vejo que a gente entra, a resposta que o senhor deu para a Kimberly, né? Quando a gente está em outro contexto, assim, a gente entra naquele ambiente, naquela paisagem e a gente vai estar reagindo conforme. Mas aí a gente pode se agarrar em um lugar mais amplo. E aí, como desde esse lugar mais amplo que a gente está agarrado, pendurado assim, como que a gente vai penetrar nas coisas concretas assim desse tempo, nesses desafios que estão surgindo diariamente e gerar uma ação lúcida de dentro para fora, né? Não uma coisa artificial. Essas ações, elas são motivadas pela compaixão, né? Então essa compaixão, ela pode vir como a grande compaixão ou também como a compaixão diante do sofrimento, né? A grande compaixão é uma compaixão que abarca todos os seres, todas as direções, porque estão todos complicados, né? Não importa se eles são poderosos ou não são, que são abusadores ou não, eles estão complicados. Todos os seres estão super complicados, né? Então isso é chamado a grande compaixão, olhar os seres todos e reconhecer isso, né? Então nesse sentido, aí já se aplica também a essa circunstância, né? É assim. Então aí a gente olha a história dos poderosos, eles sobem, desce, aquilo chega a ser até cansativo. Não tem poderoso que dure mais do que um tempo pequeno, assim. Pequeno significa pequeno. E os sofrimentos são inevitáveis. Então, eu acho que essa é uma boa forma.
também, se nós geramos essa posição mais elevada, a gente tem a tendência também a ser respeitado de uma forma elevada também. Não que isso seja uma decorrência inevitável, né? Mas há uma tendência disso, né? Então, eu acho que os tibetanos são realmente um povo que deu muitos exemplos nessa direção, né? Porque eles são perdedores. Eles perderam, não é assim, eles podem perder, não, eles perderam. Eu lembro de conversar com diferentes mestres, assim, eu não via nenhum traço de amargor. Eu lembro de quando Sakyatris, a Santidade Sakyatris estava em Recife, né? Aí eu estava acompanhando ele, assim. Aí teve uma noite, foi a última noite dele lá, que a gente conversou, a gente jantou junto, eu juntei com a família deles. Aí eles começaram a contar as coisas do Tibete, assim, perguntar algumas coisas. Mas não tinha um traço, assim. Ele, quando muito, tinha uma sensação, assim, de observação de como que absurdos podem ser feitos, assim, né? Mas é como se aquilo não fosse com eles. E, no entanto, eles foram super afetados, né? A família do Sakyatri, a Jetsuma, ela sofreu um bocado, né? A irmã dele, né? Tiago Rinpoche também, eu volta e meia conversava com ele sobre isso, assim, né? Trazia umas notícias, porque o Rinpoche ele não acompanhava muito as notícias. Aí eu trazia notícias, o Dalai Lama agora está conversando com isso, agora está acontecendo tal coisa, e tem isso, tem aquilo. Aí o Rinpoche ele também, ele não era sectário. Ele não torcia, assim, né? Era calmo. Uhum. Boa noite. Lá em Recife também? Não. Em São Paulo? Em Dharamsala. Ah, em Dharamsala. Ele é perto do Dalai Lama. Eu estava assim. lá, mas ele não estava lá, ele estava na Europa. Uhum. E eu ia lá quase todo dia. Eu tinha uma moto e tinha lá 300 monges, muitos indianos, a maioria tibetanos. E no final do dia eles meditavam, tocavam música também. Uhum. E no final do dia eles ficavam discutindo assim em voz alta. Eu não sei o que eles faziam, mas eles discutiam assim. E um discutia, outro discutia. É um tipo de uma meditação, sei lá como é que é. E era bem interessante. Mas aí eu fui lá umas 3 semanas. O Sakyatris não apareceu naquela época. Eu acho que estava na Europa. Sim. Lama, uma segunda pergunta. Se a gente deve nutrir alguma expectativa quanto a resultados da meditação, por exemplo, não precisar mais de remédios, não precisar mais de substâncias, não precisar mais de alguma coisa. Às vezes eu me vejo nutrindo essas expectativas como se fosse um controle de qualidade. E, vou poder largar remédio, vou poder largar, vou deixar esse hábito aqui de compulsão de lado. Mas eu não sei se isso eu parei para pensar agora nessa expectativa e questionei. Tu não precisa ter essa expectativa, mas talvez tu possa começar a observar essas coisas. Tu não consegue, a expectativa ela vai perturbar um pouco, mas se simplesmente estiver te equilibrando, tu vai observar esses fatos, né? Vai observar isso, é inevitável, com certeza, vai acontecer isso.
noite. Eu tenho uma dúvida, e na verdade eu não sei se ela é respondível, porque é muito sutil a diferença, para mim, pelo menos, e fiquei pensando em perguntar por isso, assim, acho que me perco na dúvida. Sobre ação irada, assim, quando que a gente faz alguma coisa, de modo geral, toma uma decisão, fala alguma coisa, e quando que a gente toma isso como ira, né? Então, daí a gente não atuaria porque é um sentimento que seria para nós e não para o bem dos seres, assim. Às vezes eu me pego pensando, se agir é agir por ira ou por ego ou por eu, né? Porque eu acho que eu tenho que fazer, ou se eu estou fazendo aquilo para uma ação irada, porque naquele momento eu vejo que para o bem dos seres eu preciso tomar alguma atitude, assim. A ação irada ela é diferente da ação kármica, porque a ação kármica ela é uma ação raivosa, né? Essa ação raivosa ela busca prejudicar o outro, enquanto que a ação irada ela busca proteger o outro. Então tem uma diferença importante, né? Eu acho que não é muito difícil. Se a pessoa observar esse fato, né? Ela não vai pensar, bom, aqui eu estou fazendo uma ação irada. A pessoa está com vontade de pegar o pescoço do outro, assim mesmo, né? Ela quer pegar o outro, causar um problema para o outro, né? Então isso é uma ação raivosa. Aí, por exemplo, se o outro, a partir da ação irada, ele se transforma numa pessoa melhor, para nós é uma frustração se a gente está com raiva. A gente queria que o outro alucinasse, assim, ficasse mal. Aí o outro, uau, você fez uma ação tão importante, você foi duro comigo, agora eu liberei isso, agora atingi iluminação, obrigado. Aí eu falo, como iluminação? Não. É assim, né? Então, a ação raivosa ela tem esse aspecto. Então não é muito difícil, eu acho. A não sei que a pessoa também queira se enganar um pouco, né? Eu estou fazendo isso para o bem de você, entendeu? Eu tinha essa sensação, porque quando teve o tempo que o mertiolate ardia, né? Então as mães, quando os filhos se machucavam, elas olhavam, não sei se vou botar mercúrio cromo ou mertiolate em você, assim, minha compaixão, como é que vai ser? Tinha umas mães que botavam, batia com a cabeça, né? Pegava o sal e uma faca e apertava assim, no lugar onde a pessoa nunca mais batia com a cabeça, aquilo curava. Impressionante, não sei de onde é que... Tu te lembra disso? Lembra, né? Assim, deve fazer bem, eu acho, né? Pá. Acho que curava. Tinha umas coisas assim, né? Aquilo não chegava a ser propriamente ação irada, mas era tinha qualquer coisa. Eu lembro que a minha mãe dizia, quando as crianças correm em volta da mesa na cozinha, a mamãe morre. Que dó, né? Eu acho que morria mesmo, né? Imagina 4 correndo, a mamãe cozinhando e 4 correndo em volta na mesa da cozinha. Acho que a mãe morre, né? Aí tinha várias coisas que mãe morria. Vocês pensem, não era moleza naquele tempo, né? Ser uma mãe com vários filhos lavando roupa assim, né? Estendendo. É alguma coisa, né? Aqueles invernos sem fim, né? Tudo, nada seca. As crianças o tempo todo, ou seja, estovadas sem observar nada, né? Uma coisa difícil. Não sei como é que as mães não morriam mesmo. Mas eu acho que no fundo era uma crueldade das mães com as crianças. Uma ação irada, né? Algum nível. Rama, eu trabalho na área da saúde e
ultimamente eu tenho percebido assim uma dificuldade quando eu me deparo com pacientes graves. médico? Tô formando para médico. Paramédico? Para virar médico. Ah, já vira médico. Aí quando eu encontro pacientes muito graves, assim, com doenças degenerativas, ou até com transtornos mentais, assim, né, que chegam num ponto grave, eu tenho tido dificuldade de não congelar essas pessoas naquilo, assim, sabe? Como a gente, na faculdade, a gente vê uma racionalidade, né, da medicina ocidental e eu tento contemplar, mas é um pouco difícil, assim, né, tirar aquela pessoa até na minha mente, assim, eu, às vezes penso assim, não, ela precisa disso, assim, ela realmente precisa disso, e aí às vezes não consigo flexibilizar, entendeu? Eu queria saber, assim, um conselho do Lama, assim, para conseguir ter essa prática, assim, de mente mesmo com esse tipo de pessoas, assim, que chegam num ponto difícil, assim. Ali pode ser que a compaixão da dor, ela não surja, porque vocês estão vendo muito isso, né? E para vocês a morte é inevitável. E aquele quadro, todo mundo sabe o que vai acontecer na sequência, né? Não chega a ter um rosto verdadeiro, assim, não é um ser propriamente, alguém que você se relaciona, né? Mas eu acredito que a grande compaixão é possível. Ou seja, quando tu olha aquele ser, tu vê todos os seres, né? Está todo mundo ferrado, eu junto. Essa é a situação, né? Esse ser está se aproximando da morte, ele não entendeu nada. E as pessoas morrem e não entendem nada. Elas não entendem a vida, não sabem de onde é que surge, para onde é que vão, né? E assim, os mais lúcidos se assustam. Os mais inconscientes cruzam, assim, né? Morrem. Muito difícil alguém lúcido verdadeiramente, né? Que entendeu alguma coisa, está ali, né? O mundo mental também dos familiares é tudo previsível, né? Eles pensam mais ou menos as mesmas coisas sempre, né? Eles estão um pouco apegados às coisas e aquilo também não faz muito sentido para quem está o tempo todo olhando, né? Não tem novidade nenhuma, né? Assim. Mas eu acho que a grande compaixão, ela é um lugar especial que vocês estão, assim, né? Porque essa parte final da vida, ela é, de modo geral, oculta, né? Ela fica blindada, as pessoas não veem isso, né? Assim, então ali é muito visível, né? Eu acho difícil a pessoa se manter em qualquer atividade quando começa a olhar de uma forma muito ampla, né? A pessoa acessa algo limitado e vê uma coisa muito ampla. Aí ela acessa de novo e vê uma coisa muito ampla. 108 vezes ela faz isso, ela já viu tudo que eu tinha para ver, agora eu fico só com a coisa ampla. Ela tem uma tendência assim, né? Difícil voltar para o funcionamento comum. Difícil. É assim, é de investigar como é que a pessoa consegue. Porque o Bodhisattva, né? Ele volta e ele se interessa pelas pessoas. É como se o trabalho dele em bloco 2 terminasse. Ele desenvolve visão. Mas ele precisaria passar para o bloco 3, bloco 4. O bloco 3 seria assim, como ajudar verdadeiramente aquelas pessoas que estão ali, né? Então, a tua função ali é abençoar elas. Agora, como é que tu vai abençoar? Significaria essencialmente que criar um ambiente
onde a mente dele vai numa bolha que vai andar numa direção favorável. Né? Assim, aí, como fazer isso? Né? Assim, aí, bloco 4, ou seja, em meio ao mundo, como que a gente pode ajudar as pessoas para andar melhor? Aí, nesse sentido, é possível retornar, né, com esse propósito, mas não retornar a um ambiente limitado, de um propósito limitado. Mas é possível retornar a um propósito, um ambiente limitado, com um aparente propósito limitado, para fazer um propósito mais amplo, se é possível. Eu acho que os médicos têm essa possibilidade, assim, né? Quando as pessoas se aproximam da morte, algumas estão mais abertas, né? Porque afinal tudo que elas tinham para fazer, elas fizeram, enfim, não deu certo, porque estão se aproximando da morte, né? Então nesse momento elas se abrem, de algum modo, né? Mesmo que elas eventualmente não mostrem isso. Uma pergunta também, por que a gente fica endireitando o mundo se o mundo não tem como endireitar, né? Essa é uma pergunta interessante, assim. O mundo não tem como endireitar, mas ele melhora um pouquinho, assim. E no meio disso, Maharaja fecha um olho, aí tem um grupo que atravessa. Um pouco assim. Então é melhor que a gente cuide das pessoas, né? Cuide do mundo, assim. Dê um jeito do mundo ficar um pouco melhor. Porque no meio disso as pessoas podem aproveitar a sua vida humana preciosa e andar mais um tanto, né? Isso é uma boa coisa. Agora estou trabalhando com medicina, né? A questão da saúde, ela é totalmente dependente da energia, né? Melhorou a energia, aquilo melhora. Assim. Então, isso estou praticando na meditação. De repente tu encontra um jeito de ajudar, né? Algumas pessoas diziam que basta o médico visitar, né? A criança já melhora, assim, né? De repente, a pessoa já melhora. Então esse é um ponto aí, muda a energia, né? Chega lá, sorri para ele, olha o olho, e olha isso, e olha aquilo. Não, você está bem. Dura mais uma semana, com certeza. O médico tem esse poder de mudar a paisagem, né? E não, você está bem. Agora você cuida isso, cuida aquilo, aí não vai viver muito. Rapaz, ele disse que eu vou viver muito, então tá bom. E não tem nada hoje remoto, não? Ah, nós estamos sem internet. Tá. Ah. E a Marcha tá em casa? Alô? Sim.
Não está funcionando o microfone? Oi, oi. A Machal, ela saiu, ela ficou 26 dias nessa terceira vez, e quando eu fui lá, ela estava bem, a médica bem esperta, eu falei para ela que ela era esperta, e a médica no 6º dia mandou ela tomar os remédios triturados. Eu não sei o que aconteceu, eu ia lá e ela estava bem mesmo, bem, estava meio lenta, mas estava bem. Ela foi internada pela terceira vez, e na terceira vez eu já estava bem, com mais esperança, né? No dia me deram a receita. Nas outras vezes, ela rasgou a receita nas outras 2 vezes, no mesmo dia que ela saiu do hospital. Rasgou a receita? Nas outras 2 vezes, já tinha lhe falado. E nessa terceira vez ela não saiu, não rasgou as receitas. E eu bem entusiasmado, talvez essa vez vai dar certo. Aí naquela mesma noite eu dei os remédios e ela já meio que enlouqueceu. Calma aqui que eu vou tomar. Aí eu dei uma escapada. Quando eu voltei, ela já estava botando o remédio na pia. E depois, qualquer coisa que eu peço, não, nós temos que ir lá no posto de saúde pegar esse remédio, ela volta a surtar, muda de humor súbito. E o que eu vou fazer? Me disseram para eu ir lá no posto de saúde, mas no posto de saúde não vai adiantar nada, porque ela não quer ir no posto de saúde, né? E eu vou ter que fazer uma 4ª internação compulsória e uma 5ª internação compulsória, né? Daqui a pouco vai piorar. Ela ainda não está grave ainda, mas quando voltar a ficar meio grave, eu vou no juiz de novo, uma 4ª internação. É a única coisa que eu tenho, né? A assistente social vai lá e ela nem recebe, ou recebe. O que a assistente social me ajuda é dar o papel. Olha, essa pessoa está com um problema mesmo. Aí isso acelera a decisão da juíza, né? A juíza é a mesma juíza, ela até já sabe, então, né? Mas sempre é demorado, né? Agora a juíza já manda um pouco mais rápido. É triste isso aí, né? É brabo isso aí, né? Não sei o que fazer. Não sei o que fazer isso. Ela está sem documentos? Ela perdeu já os documentos. Está tentando fazer. Uma vez ela foi na 2ª internação compulsória, eu consegui internar ela porque ela foi na polícia e alegou na polícia um monte de absurdos. E a juíza não queria internar, porque a juíza precisa de muitas e muitas provas. Aí, como eu peguei esse papel que ela pediu para o delegado escrever, e mostrei para a juíza. Aí a juíza leu, isso aqui quem fala não é normal. Aí autorizou a 2ª internação. Por enquanto ela não está muito grave, mas ela não está tomando remédio já faz 3 semanas. Né? Mas ela sofre muito, né? Ela tem agora medos, já está começando. Né? Vai piorar. 3, 4 meses. O resto está melhorando. Isso é alguma coisa assim, né? Para os tibetanos isso é karma. Mas eu não gosto dessa explicação. Eu prefiro ver um trajeto lógico, né? Trajeto causal. Mas o karma, ele não é uma coisa causal, ele é não causal. Aliás, as coisas são não causais, né? Mas aí tem essa estrutura de karma. A pessoa está dentro de uma bolha ampla, onde o karma vem e se manifesta ali dentro. E os remédios, eles impedem que certos comportamentos surjam, né? Mas eles não resolvem, porque eles não tratam o centro do obstáculo, né? Não
Nós vamos fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possa uma doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão nascem em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem lume chosun rin lunche zalin sassun Pao drogyo chosun awada imidrau do sungele cho. Então, boa noite. Vai ficar mais uns dias aí? Como? Até sábado. Estava fazendo uma lista das pessoas que eu te convidava para o aniversário. E a gente lembrou de